Meus irmãos, convido-os a abrirem a Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42, por favor. Atos 2, 42. Nós chegamos a uma parte do livro de Atos, porque estamos trabalhando desde o primeiro versículo, e trabalharemos o livro de Atos inteiro, se Deus quiser, uma sequência de exposições. E chegamos ao versículo 42 de Atos, capítulo 2. E eu quero ter tempo, principalmente com estes próximos versículos, versículo 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Lentamente, quero pensar, sem pressa, no versículo 42, nessa noite, com os meus irmãos. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E vou pensar nessa noite, só para didaticamente compreendermos a força do texto e o que eu gostaria de conversar com a igreja nessa noite. Vou usar um tema, uma ideia base, uma proposta. A proposta é que o cristianismo, porque eu estou trabalhando o cristianismo primitivo, o nascimento da igreja, que o cristianismo é um povo congregado. Que o cristianismo é um povo, não é feito de gente que vai à igreja. O cristianismo não é feito de gente que está na igreja. O cristianismo é um povo congregado. Cristianismo, um povo congregado. Eu quero pensar nestas palavras e na força dessas palavras do versículo 42. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é no termo e perseveravam no plural. E perseveravam no plural. Mas quem é esse plural? Se você olhar pouquinho atrás, no versículo 37, você perceberá: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Note a força no plural. Não foi uma pessoa que disse: Pedro, a tua mensagem falou comigo. Foi um plural de gente. E a força desse plural ainda não é o povo congregado. A força desse plural é a consciência despertada pelo poder do Espírito Santo em muita gente. O texto diz que são muitíssimos. O arrependimento, quando Pedro disse: tem um jeito, tem algo a fazer, arrependam-se, creiam, e o Espírito Santo fez isso. Quando Pedro disse: salvem-se desta geração perversa, novamente no plural, salvem-se dessa geração perversa, Pedro não tem ideia de quem serão os salvos. Pedro não tem ideia de que serão 3.000, ou perto de 3.000. Pedro diz para o homem, para uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele diz para todos, porque não há salvação comum a uma nação inteira, a um povo, se ela não começar em uma pessoa. Então é uma pessoa, mais outra pessoa, e é daí que vem a força do plural. E o versículo 41 diz que depois dessa pregação, esse plural tem número. O acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então o plural, a gente, o povo que ouviu a palavra e reagiu positivamente à palavra, tem número. São 3.000, aproximadamente 3.000. E vem o versículo 42, que eu quero pensar com os irmãos nessa noite, de maneira breve, porque hoje temos
já é um dia especial para nós na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, porque nós trabalharemos com a ordenação e a investidura de oficiais eleitos nessa igreja. Então, vamos pensar aqui. A expressão "e perseveravam", com a força do plural, e perseveravam. O que será que quer dizer esta palavra para nós? Será que é simplesmente e eles deram continuidade? Será que é simplesmente a expressão e eles gostaram da palavra de Pedro e então eles começaram a viver, experimentar alguma coisa nova para uma futura análise? Eu digo isso porque dentro do campo da possibilidade, da livre agência das pessoas, das decisões que cada um toma na vida, é possível que muitos nos tempos atuais estejam em igreja, frequentem igrejas, podem até se tornarem membros de igrejas, mas eles estão avaliando, eles estão pensando, eles estão dando um tempo, eles estão aguardando, eles estão esperando alguma coisa que os faça tomar a decisão de serem daquela instituição, seja ela qual for, ou de não permanecerem. Então há uma certa diferença entre o termo ser de uma instituição e o termo estar em uma instituição. Porque o termo estar pressupõe fim de tempo, pressupõe limite de tempo, nem que seja para sua análise. De onde você é? Olha, nesse momento eu estou frequentando a igreja X. Vejo que você é cristão, vejo que você fala das coisas de Deus aqui no trabalho. De onde você é? Eu sou da instituição X. Tem diferença. Tem diferença entre eu estou frequentando e eu sou. Pois é nessa linha de raciocínio que eu gostaria de falar do versículo 42. Porque a palavra perseveravam, ela no texto escrito originalmente, ela não é exatamente o verbo perseverar. Eu persevero, tu perseveras, ele persevera, nós perseveramos, vós perseverais, eles perseveram. Ela tem um peso ligado ao ser. Ela é um imperfeito ligada ao ser. Então, se eu começasse a falar deste versículo, talvez eu precisasse dizer que havia um tipo de comprometimento nessas pessoas que os levava a continuar naquele projeto. E isso, a força disso, a força dessa continuidade, vem dessa palavra. Eles eram da comunhão. Eles eram da doutrina dos apóstolos. Eles eram do partir do pão. Eles eram de oração. Notem a diferença. Poderia dizer assim: neste momento eu estou sob a doutrina dos apóstolos e estou analisando, e estou vendo. Será que essa doutrina é boa? Será que essa doutrina compensa? Será que eu ganho alguma coisa com os ensinamentos dos apóstolos? Eu vou permanecer aqui. Eu vou perseverar aqui um tempo, porque eu estou aqui. Mas a expressão original parece que passa longe dessa ideia. Tinha alguma coisa a mais acontecendo naquele povo. Aquele povo, no plural, um povo, aquele povo era alguma coisa. E este povo era alguma coisa muito diferente do que era o povo até então. Você conhece a história? Você sabe que o povo judeu viveu sob as leis
Eles conheciam a história de Abraão. Eles conheciam a história de Noé. Eles conheciam a história de Davi. Eles conheciam a história de Moisés, de Josué, de Adão. Eles conheciam a história de Salomão, do seu filho. Eles conheciam a história das 12 tribos. Eles sabiam das divisões, das causas. Eles sabiam que quando, em algum momento, eles se desviavam dos ensinos do Senhor, o Senhor mandava profetas para dizer: voltem ao caminho do Senhor, voltem logo, voltem logo. Alguns voltavam, outros não. Eles sabiam que quando eles se dispersavam das orientações culticas do Senhor, o Senhor mandava juízes para julgá-los. Eles conheciam isso de frente para trás, como eu estou falando, aleatoriamente, para não nem lhe dar uma ideia cronológica. Eles sabiam de cor como é que o Senhor agia. Eles tinham em mente os ensinos dos profetas que se assentaram junto a reis, dos profetas que trabalhavam junto à criação de gado. Eles conheciam tudo isso. Só que agora eles eram algo muito diferente do que o povo havia vivido até então. E Atos 2:42 aponta uma ruptura de atitude, uma ruptura de forma, uma mudança brusca, radical no ser, na prática do ser, na experiência do ser, na continuidade do ser. Então essa expressão tem muita força. Eu estou chamando essa meditação de cristianismo, um povo congregado. O cristianismo é um povo congregado porque o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele não é determinado na minha vida pelo tempo que eu frequento uma igreja. O cristianismo na minha vida, ou ele é o cristianismo, ou eu não sou cristão. O cristianismo na minha vida, ou ele é a minha forma de viver, ou ele é o meu conjunto de leis, ou ele é a minha cosmovisão de pensamento, ou ele aponta os meus limites de vida, ou é tranquilo, em paz, não sou cristão. O cristianismo tem um grau de definição no ser humano. E este versículo 42 começa com essa ideia. Eles eram de uma maneira que havia gosto neles por essas 4 coisas então. E o que são as 4 coisas? A primeira ideia é a doutrina dos apóstolos. Eles já sabiam tudo de Adão ao último rei do Antigo Testamento. Mas eles ainda não sabiam tudo sobre o que os apóstolos tinham a dizer. Eles ainda não sabiam tudo sobre a doutrina, o ensino. Eles ainda não sabiam tudo sobre a instrução deste novo tempo. Eles ainda não sabiam tudo acerca do que Jesus era e de tudo o que os apóstolos conheceram de Jesus. Mas esses 3.000 não. Então eles eram de tal maneira dos ensinos daqueles homens, de tal maneira que o ensino, a didática sobre quem Jesus era, sobre os planos redentivos, isso era o que eles agora mais queriam saber. E então estes 3.000, aproximadamente 3.000, eles permaneciam, porque cada momento, ouvindo acerca das experiências com Jesus,
os seus ensinos sobre si mesmo e sobre a sua obra, a obra de Jesus, era o alimento deles. E eles eram do que os apóstolos falavam. E eles queriam mais do que os apóstolos tinham a dizer. E eles eram entregues à agenda querigmática dos apóstolos. E este grupo passou a perseverar, continuar, exercitar o ser ensinado pelos apóstolos. Essa característica, essa força da perseverança está aqui neste versículo. Isso passa muito longe de eu estou caminhando com estes 12. Isso passa muito longe da ideia eu vou ver o que mais eles têm a ensinar. Isso passa muito longe da ideia de se eu me agradar do que eles me falarem, eu fico. Mas se eu não me agradar, eu vou embora. Note a força do cristianismo, da raiz do cristianismo, da continuidade de um cristianismo que era dos ensinos. O ensino, o alimento era o seu ensino. Se eu olhar para alguns textos da palavra, me admira a forma como para eles fazia sentido esse tipo de ensino. Se você quiser abrir a Bíblia num texto, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. A forma como Jesus falava com os discípulos, a maneira como Jesus disse aos discípulos que seria essa comunidade, este povo, fazia parte das instruções agora dos apóstolos. No versículo ainda 16, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque ele perguntou a eles o que o povo diz que eu sou e o que vocês dizem que eu sou. Depois que Pedro respondeu assim, Jesus disse: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Notem uma coisa. Eles eram dos ensinos dos apóstolos, e um dos primeiros ensinos dos apóstolos foi o anúncio do nascimento da igreja. Então agora, estes homens, ao serem ensinados pelos apóstolos, o primeiro ensino é que agora eles faziam parte de uma igreja. É que agora eles não só frequentavam um culto no pátio do templo, agora eles eram. E o reforço dessa ideia, eles eram da doutrina dos apóstolos, significa que eles eram ensináveis. Significa que eles tinham a disposição para aprender. Então, fique com essa primeira ideia. Cristianismo é um povo congregado. Não é um povo que está em uma igreja. É um povo que foi congregado, que foi unido, que foi conectado. É um povo que foi chamado. É um povo que foi aproximado. E é um povo aprendiz. A igreja nasceu assim. É um povo disposto a conhecer mais. A igreja está nascendo, apóstolos? Pois bem, digam-nos como é que nós temos de viver então dentro dessa igreja. Se nós somos dessa igreja, digam-nos como é que nós temos de viver dentro dessa igreja. Nós estamos recebendo novos membros em Santo Amaro, mais de 30, entre 30 e 40, agora no primeiro final de semana de agosto. E as últimas 2 aulas que eu tive com eles, eu conversei demoradamente, lentamente, profundamente
sobre ser da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Alguns dias atrás, numa aula de escola bíblica dominical, substituindo o irmão Solano e o irmão Ismael, eu conversei ali no salão do templo e trouxe à memória como essa igreja começou, como essa igreja se desenvolveu, como essa igreja foi formada em meio aos tempos de escassez, como essa igreja como esse local foi alugado e como as dificuldades iniciais uniram um grupo de algumas famílias, não muitas, 13, 12 ou 13, talvez um pouco menos, depois que o reverendo Jacó Silva disse, olha, nós estamos aqui, mas isso aqui terá de ser mantido por nós vamos manter este lugar, não vamos? Nós vamos ampliar este lugar, não vamos? E nós vamos fazer isso pelo caminho da fidelidade. Talvez depois do reverendo Jacó ter dito isso, aqueles que estavam neste lugar foram embora. Possível. Aliás, é bem possível, e eu não quero exagerar, mas eu arrisco uma certeza. Quem só estava nesse lugar na hora que foi falado de fidelidade, foi-se embora. Como acontece hoje. E como acontecerá. Todas as vezes que se tocarem em assuntos significativos, transformativos, que levem a implicações na vida, os que são, dizem, ok, instrua-nos para que andemos de uma forma digna. Os que estão, dizem, isso não é para mim, não é isso que eu estou procurando. Estou procurando uma coisa mais light, mais soft. Esse compromisso, esse comprometimento, vocês querem me congregar, vocês querem me unir, vocês querem me puxar para dentro da comunidade de vocês. Desculpem, não quero. Quero vir. Quero vir. Quando não quero vir, não quero vir. Quero estar até quando eu quiser. O dia que eu não quiser mais, bye bye, so long, au revoir. Essa é a diferença entre ser e estar no cristianismo. Pois esse texto parece mostrar a importância de pessoas que disseram, fala-nos, instrua-nos, é necessário para a nossa vida, aqui é o nosso lugar. Quem pode nos tirar daqui? Quem pode romper esse laço? É o que eu perguntaria àqueles que fundaram essa igreja há 54 anos atrás. Quem pode tirá-los daqui? Quem pode dizer, vai-te embora? Quem pode dizer, eu arrisco dizer para você, que nem eles têm essa condição mais, de tanto que eles são deste lugar. Vem pastor, vai pastor, vem presbítero, vai presbítero, vem diácono, vai diácono, vem grupo de louvor, vai grupo de louvor, vem coral, vai coral, vem gente nova, vai gente nova. Onde que eles estão? Eles estão no lugar que eles são daquele lugar. Essa é a diferença entre ser e estar no cristianismo. Eu acho magnífico. Eles eram da doutrina. A doutrina era o seu alimento. Nada poderia tirá-los do que eles mais precisavam. Aprender. Sede de aprender. Eles sabiam de tudo do Antigo Testamento, mas eles não sabiam quase nada de Jesus. Fala-nos sobre a igreja que Jesus veio plantar. Fala-nos como é que Jesus nos ensinou a viver, porque nós não sabemos ainda. E lá vem mais uma série de instrução. Ele disse que era para que o povo vivesse em humildade, não em soberba. Ele disse que era para que o povo fosse pacificador, não guerreiro. Ele disse para que o povo que o amasse se fortalecesse em fé, porque perseguições viriam. Mas ele disse, exultai até quando vos perseguirem, mentindo contra vós. Meus irmãos, são instruções, são forças de instrução da doutrina dos apóstolos. Eles eram disso.
Entende? Essa é a diferença do ser e estar no cristianismo. Vejam a outra ideia, ainda em Atos 2:42, que é quando tem a expressão que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E na comunhão. Essa ideia de comunhão, se eles eram dos ensinos, eles eram também, porque essa é a força do verbo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e você pode usar a mesma ideia, e eles perseveravam na comunhão, e eles perseveravam no partir do pão, e eles perseveravam nas orações, porque tem um verbo para várias coisas. Então a grande força é que eles eram isso. A força do verbo, que na língua original a gente chama imperfeito, é que eles faziam isso continuamente. Eles eram isso continuadamente. Homens dos ensinos de Jesus. Essa é uma característica fundante da igreja primitiva. A igreja primitiva era dos ensinos dos apóstolos e os apóstolos ensinavam a Jesus. E o segundo aspecto, nessa ideia de culto, nessa ideia de unidade, nessa ideia de vida em comum, é que eles eram também da comunhão. E a ideia de comunhão, que a palavra grega koinonia nos dá a entender, é que é uma ideia de associação, é uma ideia de participação conjunta, é uma ideia de relação, é uma ideia de intimidade, é uma ideia de compromisso, é uma ideia de contribuição mútua. Então notem, a igreja nasce como povo congregado com a primeira experiência, uma igreja aprendiz, uma igreja ávida por saber mais, uma igreja ávida, nunca fica estagnada, uma igreja aberta a saber mais, uma igreja que não se contenta com a quantidade de conhecimento que tem. Assim nasce a igreja, primeira característica. E a segunda característica é a da comunhão. Bom, ninguém melhor para falar de comunhão do que o próprio Jesus. Se você olhar para um texto da palavra de Deus, eu quero lhe convidar novamente a abrir, veja João capítulo 13, Evangelho de João no capítulo 13. João capítulo 13. Deixa eu lhe mostrar em poucas palavras como é que se estabelece uma comunhão, como é que se estabelece um pensamento comum, como é que se estabelece uma ideia de comunidade. Em João 13 está escrito que um pouquinho antes da Páscoa, Jesus já sabia que era chegada a sua hora, e então ele sabe que vai passar deste mundo para o Pai. Ele, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim, e logo a seguir nós vemos que ele toma uma bacia, no versículo 5, e passa a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com uma toalha. Quando foi chegando para perto de Pedro, Pedro disse que aquilo não era possível de se fazer, que não tinha nenhuma condição de ele deixar que Jesus fizesse isso. Nunca me lavarás os pés, disse Pedro no versículo 8. Mas olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se você não deixar eu fazer isso por você, você não tem comunhão comigo. Se nós não fizermos e contribuirmos assim, porque nesse momento o que está acontecendo é uma lição de humildade, é uma lição de como é que Jesus veio para trabalhar, Jesus veio para servir. Se não tiver uma disposição para a contribuição, também não há comunhão. Porque estar em comunhão é aproveitar muito bem um culto, estar em comunhão é aproveitar muito bem uma festa,
Estar em comunhão é aproveitar muito bem uma noite festiva de pequeno grupo. Estar em comunhão é se sentir bem com as pessoas. Mas ser da comunhão é tomar a toalha e dizer: o que eu posso fazer por você? É aqui que a gente vê a diferença de estar em comunhão e ser da comunhão. Ser da comunhão numa instituição é muito mais do que estar em comunhão, porque ser da comunhão é dizer: tome aqui partes da minha vida, deixa eu compartilhar de mim, tome aqui o meu serviço, tome aqui o meu esforço por você, venha à minha casa, assente-se na minha mesa. Ser da comunhão é mais do que curtir igreja. Ser da comunhão é ter áreas comuns da nossa vida com aqueles que estão conosco. É ser como os outros são. Por isso é possível ser membro de uma igreja décadas, anos, até morrer, de nascer a morrer, e nunca ter sido da comunhão da igreja. É possível, sim. É possível que se elejam momentos para se estar em comunhão. É possível, sim. Mas as pessoas nunca souberam, nem sabem, nem saberão das suas fraquezas. Não souberam, não sabem e não saberão das suas alegrias. Não conheceram, não conhecem e não conhecerão a sua cozinha. Não conheceram, não conhecem e não conhecerão o teu potencial de sabedoria, de anfitrião. Não sabe. Sabe por quê? Eu lhe digo numa palavra simples: porque você ainda não avançou para o estágio de ser da comunhão. Você está em comunhão. Você está quando você quer, mas você não é ainda da comunhão. E por isso não persevera no comum com as pessoas. Ao mesmo tempo que eles eram dos ensinos, eles também eram uns dos outros. Entende? Meus irmãos, isso tem uma diferença enorme. Isso faz toda a diferença para um povo que é congregado, para um povo que é unido, para um povo que é ajuntado, para um povo que é aproximado. Isso faz toda a diferença. Diferença disponível a todo o que crê. Nessas duas últimas aulas, quando eu falava com os nossos irmãos, os novos membros, eu dizia isso a eles. Alguns estão aqui hoje à noite, podem testemunhar. Eu dizia a eles: venham e sejam dessa igreja. Venham e se envolvam com essa igreja. Venham e participem dos nossos departamentos. Se você tem gosto por ação social, olha o que a nossa turma faz aqui de ação social. Se você tem gosto por missões, olha o que a nossa turma faz com missões. Se você tem gosto por evangelismo, olha o que essa igreja é no evangelismo. Se você tem gosto por lares, olha o que essa igreja é durante a semana. E aqueles que me ouviram hoje de manhã na classe de catecúmenos podem testemunhar. Eu disse a eles: a última coisa que eu quero de você é que você se acostume a vir a essa igreja no domingo, sentar nesse banco, se levantar e ir para casa. É ou não é? Aqueles que me ouviram hoje pela manhã. A última coisa que eu gostaria do novo membro nessa igreja é desse nível de passividade. É desse nível de se estar, de frequentar. Nós já passamos há muito tempo da ideia de frequentar igreja. A igreja reformada está num nível diferente. Ela precisa estar num nível diferente. E ela está num nível diferente. E isso muito se deu graças àquelas pessoas que são dessa igreja. Alguns mais de 50 anos. E outros que vão chegando. É magnífico, é maravilhoso ver a inserção de gente no cristianismo, porque o cristianismo passou a ser a sua vida. Eles não estão ali para flertar com mais uma igreja. Eles estão ali porque agora aquilo é a vida deles. É isso que aconteceu aqui na igreja primitiva.
Aí tem uma outra ideia no texto, né? Eles eram da doutrina dos apóstolos, eles continuavam então porque eram dessa comunhão, eles viviam essa comunhão e eles tinham um aspecto muito interessante que era o partir do pão. E esse partir do pão aqui no texto quer dizer a ceia do Senhor, possivelmente. Possivelmente, porque tudo trata do culto aqui, tudo trata dessa reunião, desse trabalho de conjunto. O texto de Atos 2,42 traz uma força do templo, de quando o povo se reunia no templo. E ali nesse templo eles perseveravam na pregação, no ensino, na didática dos apóstolos. Eles perseveravam, eles viviam a comunhão no sentido de ter alegria em conhecer os seus irmãos de fé e serem conhecidos por seus irmãos de fé. Eles tinham uma disposição por contribuir com a vida dos seus irmãos de fé. Esse é o sentido da comunhão. E eles tinham uma ideia, uma maneira de reagir à ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 26, você não precisa abrir, mas um dia Jesus reuniu os seus discípulos. O texto bíblico diz que foi na noite em que ele foi traído, ele tomou do pão, abençoou, deu graças, distribuiu aos seus discípulos. Logo a seguir, ele tomou do cálice, abençoou, deu graças, distribuiu aos seus discípulos. Do pão ele disse que era o seu corpo, do cálice ele disse que era o seu sangue. E era para que eles fizessem isso. Que eles fizessem isso em memória dele. Então, o partir do pão era uma expressão do povo, um reconhecimento do povo, era uma maneira de ver o pão partido, e no pão partido da ceia do Senhor, eles lembrarem o tempo inteiro que para eles serem salvos, Deus enviou seu Filho para morrer. Que para que eles pudessem ali viver essa expressão de ser um novo povo, de estar congregado, alguma coisa aconteceu. E a ceia dizia isso claramente. A cada vez que alguém partia o pão e dizia, vamos fazer isso em memória de Jesus, eles lembravam. Ele se chamou de pão. Ele disse, eu sou a água da vida. Ele disse, eu sou a porta. Ele disse, eu sou o bom pastor. A ceia lembra disso. A ceia fazia com que eles expressassem publicamente, eles fossem elevados espiritualmente, eles se sentissem como se estivessem na mesa com Jesus. A ceia os lembrava, eu vim para vocês, o meu Pai me enviou para vocês. A ceia do Senhor os colocava dentro do cristianismo, porque o ato voluntário do Filho de Deus de se entregar e de morrer e de ressuscitar, as promessas do futuro, porque Jesus disse na ceia, façam isso, façam isso. Um dia nós tomaremos essa ceia de novo, lá na casa do meu Pai. Mas enquanto isso, façam isso. Meus irmãos, a ceia era uma pregação em si. Então eles eram dos ensinos. Eles continuavam sendo dos ensinos. Eles continuavam sendo uns com os outros em comum. É como se fosse, eu vou dar uma ideia hipotética. É como se você fosse membro dessa igreja, e essa igreja tem aproximadamente 500 membros, mas você olha para uma pessoa e você não a conhece, e você não fica em paz até conhecê-la. Você não só diz, oi, boa noite, tudo bem, e vai embora. Você não faz isso. Mas você diz, quem é você? Há quanto tempo você está aqui? Onde você mora? Como você chegou aqui? Como vai ser a sua vida? Como é que a gente vai caminhar junto? É possível sermos amigos? Eu posso te convidar para vir na minha casa? Eu posso te convidar para a gente ler a palavra juntos? Eu posso te convidar para te conhecer mais e você conhecer a mim? Bom,
Essa é uma ideia de ter prazer em ter áreas comuns da nossa vida disponíveis aos outros. Foi assim que a igreja nasceu. A última ideia é que eles eram, além de serem dos ensinos, então, dá-lhe leitura da palavra, eles não tinham ainda o Novo Testamento, eles tinham só o Antigo Testamento, mas dá-lhe conhecer, dá-lhe ouvir, e vamos mais entender as instruções, e vamos aprender mais de como é que o nosso povo deve viver, e vamos ver como é que a gente tem que ser economicamente. Nós lemos no texto, Mateus capítulo 4, naquela época, eles fizeram um fundo comum para atender os necessitados. Naquela época, eles entenderam que a forma de viver era monogâmica. Naquela época, eles entenderam qual era a relação que eles tinham de ter, por exemplo, com o divórcio. Naquela época, eles entenderam como é que o cristão ensina o seu filho. Naquela época, eles entenderam como é que as causas deveriam ser julgadas, se na justiça comum, ou os cristãos tinham de resolver seus problemas dentro da igreja. Instrução. Eles eram disso. Eles eram do relacionamento e eles eram da ceia do Senhor num reconhecimento que o pão partido era o alimento que eles precisavam, que o pão partido era a vida, que a morte de Cristo era para eles sinônimo de vida, e que a ressurreição de Cristo trazia a eles o sentido de vitória sobre a morte. Foi assim que nasceu a igreja, irmãos. Simples assim. E aí vem a terceira ou a quarta ideia, né? Eles eram de oração. E Jesus tem uma história de oração com os seus discípulos. Se você abrir num texto da palavra de Deus, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, dos versículos 5 em diante. Atos capítulo 6. A sua vida Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Abra, por favor. Mateus capítulo 6, dos versículos 5 a 13. Uma das primeiras coisas que eles tinham de paradigma era o ensino sobre a oração. Veja o que diz Mateus capítulo 6, dos versículos 5 a 13. Acerca da oração. Note, quando orares, não orem como os hipócritas nas ruas. Também não exagerem com a repetição de palavras. Quando orares, fale com Deus. Era uma instrução. Porque o Pai conhece a sua oração antes mesmo de você proferir. Não vos assemelheis a qualquer pessoa, a qualquer instituição que repetem, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Foi assim que Jesus ensinou a orar. E aí no versículo 9 para frente, até o versículo 15, olha como foi a instrução da oração. Leia comigo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eles, diz a palavra, eram dos ensinos dos apóstolos, eles eram da vida das pessoas, eles eram do reconhecimento da vida e morte e vida, novamente, de Cristo,
E eles eram homens de linha direta com Deus. Isso é a igreja, irmãos. Essa é a história de um povo congregado. Tudo o que for menos do que isso é um aglomerado de pessoas que se está em algum lugar porque achou legal, porque achou bom, porque o tempo ajudou, porque é perto da sua casa, porque tem estacionamento, porque a poltrona é macia, porque tem café depois do culto, porque tem uma guria bonita, porque tem um rapaz bonito. Tudo isso está valendo. Menos ser do cristianismo. Foi assim que nasceu a igreja. Isso é igreja. Isso é cristianismo. Tudo o que for menos do que Atos 2:42 na igreja é uma perspectiva limitada, reduzida, ímpia, produtora de pecados gravíssimos. Tudo o que não está para o ensino de Deus é rebeldia de um coração mestre de si mesmo. Eu mando na minha vida, eu sei como é que se educa filho, eu sei como que se é esposa, eu sei como que se é filho, eu sei como que se é marido, eu sei como que se é profissional, eu sei, eu. Tudo o que estiver distante do que é ensino dos apóstolos é pouco, é menos, é irrisório do todo do cristianismo. Tudo o que é menos da vida comum, do amor fraternal, da alegria, da satisfação, da graça, do sorriso, dos braços dados, das portas abertas, das mesas postas. Tudo o que é menos do que o envolvimento com as pessoas, do que é olhar nos olhos uns dos outros e falar, vamos em frente nesse pensamento comum que temos, porque somos cristãos neste mundo difícil, adverso, mas nós estamos juntos nisso. A hashtag tamo junto. Tudo o que é menos do que isso, amigo, é menos do que comunhão no cristianismo. Você sabe o que me assusta? Pessoas satisfeitas, muito satisfeitas, com menos do que a comunhão. Isso realmente me assusta, me coloca em oração, me faz ter paciência, me obriga à paciência muitas vezes, porque eu não sei se eu tenho toda essa paciência, mas me obriga a um novo pensamento, a uma nova complacência. Porque não é possível que se acostume a menos do que a koinonia cristã. Não é possível. Não faz sentido no cristianismo. A menos que a pessoa não seja. Ela está. Enquanto ela está, ok, ela tem direito. Ela não é mesmo. Mas quando se propõe a ser do cristianismo, qualquer coisa abaixo dos ensinos doutrinários dos apóstolos é menos do que precisamos. Qualquer coisa abaixo, menos do que a comunhão com os nossos irmãos, é menos do que o cristianismo propõe. E qualquer coisa menos do que o reconhecimento de que Ele deu a vida por nós, diariamente, do que ter isso vivo na nossa memória, é menos. Pois bem, qualquer coisa menos do que ser de oração, é pouco e fará falta ao cristianismo. Qualquer coisa que seja menos do que uma agenda de oração fará falta ao cristianismo para os tempos difíceis que nós temos. E então, aqueles que são do cristianismo são aqueles que o cristianismo pode contar com eles. Nas horas que precisar, eles são da palavra. Eles são uns dos outros. Eles são da adoração e eles são da intercessão. Não tenha dúvida, eles sabem orar. Não tenha dúvida, eles não oram uma ou outra coisa, eles oram porque eles vivem orando. Aqueles que estão no cristianismo, não conte com eles. Eles nem sabem orar.
Deixa eu lhes falar um pouco sobre oração. Vou lhes falar, concluindo essa meditação, de alguns homens que falaram sobre oração. Primeiro que eu selecionei aqui é John Bunyan. John Bunyan falou sobre oração. Ele disse: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Em outras palavras simples, John Bunyan fala: primeiro eu tenho que orar. Não posso pensar, eu quero fazer, eu vou fazer muitas coisas. Primeiro eu tenho que orar. Vou repetir, eu posso fazer mais que orar depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Em outras palavras, preciso começar com a oração. Deixa eu lhe falar sobre o que Hans von Staden, outro pensador, disse. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Já pensou no privilégio de você ser um colhedor dos frutos que Deus quer pôr na sua cesta? Se eu e você somos homens dados ao nosso esforço, ao nosso trabalho, primeiro a nossa mente é muito arminiana, porque não sabemos que tudo provém de Deus. Então achamos que pelo esforço do nosso trabalho conseguiremos. E depois, que o máximo que colheremos são frutos dos nossos esforços, mas nunca frutos dos esforços de Deus. Qual é melhor? Quais frutos você quer na sua cesta? Charles Spurgeon também falou sobre oração. E ele disse: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Sempre que Deus quer fazer alguma coisa, antes Ele diz: vamos conversar? Por isso, provavelmente, na vida de pessoas que não têm o hábito de orar, possivelmente acontecerá pouca coisa da parte de Deus. De verdade, irmãos, de verdade. Pelo menos perceptíveis a ela. Ela nunca verá as mãos de Deus, ela nunca verá o agir de Deus, ela nunca verá o propósito de Deus, ela nunca verá porque ela, na verdade, nem sabe que foi Deus que fez. Ela ainda achará que foi pelo seu esforço. William Law também disse: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Olha que pensamento. Não há nada que nos faça amar tanto alguém do que orar por ela. Talvez não seja por acaso que Jesus disse que nós deveríamos ter uma atitude de amor por nossos inimigos. Difícil entender, eu sei. Inimigo é inimigo. Quem quer amar inimigo, né? Mas na oração, segundo Law, a ideia é que é possível que em um coração que está tomado de ódio, raiva, angústia por alguém, ao orar por essa pessoa, Deus transforme o seu coração. Deixa eu lhe falar de outra pessoa que falou de oração, Hudson Taylor. Ele disse: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Meus irmãos, ainda Charles Spurgeon disse: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Em oração para Spurgeon tinha mais valor do que 10 pregadores. Meus irmãos, pense na oração. Samuel Chadwick disse: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Olha que coisa. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos.
Sim, senhor. Veja o que disse Andrew Murray, o homem que mobiliza a igreja cristã para orar, estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Deixa eu lhe falar o que Sidlow Baxter disse: os homens podem desdenhar nossos convites, a rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos até, mas nada podem fazer contra o quê? Contra as nossas orações. Ah, meus irmãos, a fé é onipotente quando se está de joelho, disse outro pensador. Deus nada faz a não ser em resposta à oração, disse John Wesley. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem, disse Agostinho de Hipona. Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração, disse novamente John Bunyan. Por isso, Atos 2,42 diz que eles eram das orações. Eu quero concluir essa meditação, meus irmãos, procurando aplicar essas 4 ideias muito rapidamente. Se nós somos um povo congregado, se 54 anos depois, essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, é um povo congregado, se ela é um povo congregado, se ela não está aqui porque não nos persegue, se ela não está aqui porque está tudo bem, se ela não está aqui porque aqui é um local legal, eu gosto dessas luzes, eu gosto dessa gente, eu gosto dessas pessoas, se ela não está aqui, mas se ela é cristã, se ela é do cristianismo, esses 4 pontos aqui precisam fazer parte da sua vida. E se não fazem parte da sua vida, reveja imediatamente os seus propósitos, os seus motivos para se estar neste lugar. Em nome de Jesus, eu lhe peço, humildemente, não importa se você chegou aqui há 1 mês ou se você está aqui há 20 anos ou 30. Porque ou nós somos uma igreja cristã, ou frequentaremos, ou estaremos de acordo com o que nos convém dentro dessa instituição que se diz cristã. Por isso eu gostaria de lhe convidar a refletir. Os ensinos das Escrituras são o seu alimento. O que Jesus disse para fazer é o que você faz. As instruções de Jesus você sabe, você compreende, você ama, você se sente bem fazendo o que Jesus disse para fazer? Ou nós vamos, ou não, nós não somos dos ensinos de Jesus. Nós somos nós. Os ensinos de Jesus a gente avalia. Aquilo que vem ao encontro do que eu penso, eu pego. Mas o que não dá para mim, porque eu sou eu tenho meu jeito, isso não dá para mim. Eu gostaria, em nome de Jesus, que se tiver alguém que tem dificuldade com os ensinos de Jesus, reconsidere esse momento cristão da sua vida. Porque a igreja é um povo congregado de gente que ama as Escrituras, que ama os seus ensinos, que é dirigida pelos seus ensinos, que obedece aos seus ensinos, que não dá desculpas aos ensinos de Jesus, que não diz isso é para aquele tempo, agora o meu tempo, porque não cabe. Não cabe argumento sociológico, não cabe argumento econômico, não cabe argumento filosófico, não cabe argumento antropológico, não cabe nada. Os ensinos de Jesus são esses, ele disse que era para ser assim. Ponto final. Se talvez você esteja conosco, mas você não se sente bem com as pessoas, não vive bem, não tem prazer, sua casa nunca foi aberta para ninguém. Eu queria tanto falar ao seu coração para pedir que você mudasse essa postura. Meu Deus, como eu gostaria de ver mais casas abertas, de ver mais PGs explodindo por todos os lugares, porque os cristãos presbiterianos disseram, a minha casa está aqui, está aberta. A minha casa pode receber, pastor. Sem desculpas, mas eu estou muito cansado, eu chego em casa muito tarde, mas é muito difícil, mas vai sujar o tapete, mas sem, sabe? Como eu gostaria
de ver uma igreja amando-se, como os primeiros cristãos se amaram em comunhão, unidos no serviço, orando juntos, unidos uns com os outros. Só que não espere do outro, não espere, agora sim, agora aquela pessoa, agora ela está vendo, agora o pastor está falando que ela tinha que abrir a casa. Eu não estou falando com o outro, em nome de Jesus, humildemente, estou falando contigo mesmo. Que pena que tal pessoa não está hoje à noite, que nunca abriu a casa. Não, estou falando com você, em nome de Jesus, em amizade, em pastoreio. Nós precisamos de mais casas abertas. Eu estou falando e vou repetir mais vezes. Nós precisamos de mais casas abertas. Nós precisamos de mais locais de proclamação. Nós precisamos de mais locais de comunhão. Nós precisamos de mais locais de ensino. Nós precisamos de mais locais em que as pessoas se dobram para orar pelos perdidos. Nós precisamos, sem casas abertas, menos PGs. Menos comunhão, menos instrução, menos adoração, menos. Se você desconsidera o sacrifício de Jesus pela sua vida, repense imediatamente. Reconsidere imediatamente, porque isso afetará diretamente no seu nível de gratidão. Isso afetará, mas assim, como um nocaute. Se você não considerar que o Senhor Jesus Cristo morreu por você, se entregou por você para que você tivesse vida e usufrua essa vida, você perderá o foco de que nós expressamos uma fé porque Ele morreu por nós. Você amará a igreja, amará tudo, mas não se lembrará mais. Chegará um dia que você não lembrará que Ele morreu por você. O sentido de você estar aqui nessa noite é que Ele morreu por você. O sentido de você estar numa igreja protestante, numa noite como essa de domingo, é porque Jesus Cristo morreu por você. E nós pregamos isso aos quatro ventos, com todas as forças que temos, com todos os canais de comunicação, todos os nossos canais de mídia, com toda a força que podemos ter na nossa geração. Nós pregamos aos quatro ventos que Jesus Cristo morreu pelos seus. E se você parou de orar, se o seu canal de comunicação parou de orar, quem sabe esses nomes que eu li pudessem lhe fazer pensar, pudessem lhe fazer considerar, pudessem lhe fazer mudar de ideia. Estes homens são homens que a história os consagrou como grandes homens de Deus. E eles atribuíram quase todos os seus feitos às orações. Assim nasceu a igreja. Você quer saber qual é o ideal de igreja? O nosso ideal, a nossa expectativa? É que a nossa igreja seja uma comunidade congregada. Que a nossa igreja seja uma comunidade que ama a palavra, que ama as pessoas, que ama a adoração ao Senhor e que não para de orar ao Senhor. Não para, não é começa a orar ao Senhor, é não para de falar com o Senhor. Isso é o ideal de igreja. Posso lhe dizer mais uma vez, qualquer coisa menos do que isso é menos do que cristianismo. Não se contente com menos do que o cristianismo. Não se contente com uma aparência de cristianismo. Não se contente com uma fagulha de cristianismo. Não se contente com um petisco de cristianismo. O cristianismo pode encher as pessoas, mudar a vida das pessoas. O cristianismo transforma uma pessoa para que o plural aconteça, para que no final muitos sejam. Parece que foi isso que aconteceu em Atos 2:42. Cristianismo é um povo congregado. Nós vamos cantar uma canção agora. Nós vamos louvar ao Senhor numa resposta a essa meditação. Eu gostaria que você entoasse essa canção respondendo, porque essa é uma canção, uma oração. É uma canção que nós fazemos, mas se este povo congregado sou eu, é uma coisa. Mas se este povo congregado são as pessoas porque eu simplesmente estou aqui, é outra coisa. Eu gostaria de lhe convidar a participar do povo congregado.
Se você ainda não é, se a sua prática é uma prática de estar com o povo de Deus, eu gostaria de lhe convidar a pensar na possibilidade de você ser o povo de Deus. Mas é você quem responde. Você pode responder cantando. Ao toque do piano, quero lhes convidar a ficarem em pé e então a cantar. Teu povo congregado, humilde em tudo ao teu louvor, te apago reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência da palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções, aviva em nós as forças da memória, por sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos de prazer. Amém, que assim seja.